Oi, gente, eu queria vir aqui mais bonitinha, mas não rolou. Mas vamos lá! Eu vou trazer para você aí um comparativo IELTS ou PTE. Eu trouxe uma convidada incrível, que é a Michelle Low. Ela é especialista em provas do PTE, estratégias de prova no PTE. Olha, no final ela faz um comparativo, ela vai falar uns mitos super importantes para você que está estudando para poder fazer essa prova. Então você é meu convidado para conferir esse bate-papo incrível aí com a Michelle. Então, Michelle, obrigada por participar aqui comigo. É um prazer ter você no meu canal no YouTube. Obrigada, o prazer é todo meu. E eu quero que você se apresente um pouco, né? Quem é a Michelle Low, né? Certo, então vamos lá. Bom, Michelle Low sou eu, né? Eu vim para a Austrália para me requalificar como advogada aqui na Austrália, para conseguir ter a minha residência. Só que no meio desse caminho eu comecei a dar aula particular de inglês, e daqui a pouco eu me vi dando aula particular pro PTE, porque eu só dava aula de inglês, e aí quando eu estava quase terminando a minha requalificação como advogada aqui, fazendo as matérias da faculdade, eu tive que fazer a prova do PTE para aplicar para minha residência, né? E na época eu acho que eu fui para aquele grande dilema de todo mundo, de faz o PTE ou faz o IELTS, e aí escutando a dica das pessoas que já tinham feito e etc, e também vendo a dificuldade que os meus alunos passavam, né, para conseguir o 8 no IELTS, eu falei, eu acho que eu vou experimentar esse PTE aí. E aí resolvi estudar a prova sozinha, porque na internet você encontra muita dica desencontrada. Uma pessoa manda você ler de um jeito, outra manda ler de outra, e aí eu comecei, aquele negócio começou a me deixar louca, que eu não achava só um percurso. Eu joguei tudo pro alto, falei, vou sentar, vou estudar essa prova estrategicamente, fui pra prova. Me achei uma louca quando eu saí da prova, porque eu cometi vários erros e eu não estava cuidando bem da administração de tempo, porque eu não tive alguém para me ajudar, né? E quando eu saí da prova assim, devastada, falando, não deu certo, acabou, você é louca de achar que você que ia criar uns negócios. Eu lembro de eu no trem, eu voltando, fazendo as contas. Não, eu errei essa, já era. Um conseguiu 7,9. E para mim, os 7,9 eram 20 pontos na minha aplicação. Se eu não conseguisse esses 20 pontos na aplicação, já era. Eu não tinha pontuação mínima para aplicar, né? Então já tava eu, não, vou ter que fazer outra prova, não sei o quê. Menina, dia seguinte, de madrugada, saiu esse resultado. Quando eu olhei, eu tirei 90 em todas as bandas. Uau! Aí nem eu acreditava, eu dava tão... E quando eu liguei Quando eu liguei pro meu pai para contar, ele falou, filha, mas você não falou que errou um monte de coisa? Tá errado. Que mágico. Não tem eles para perguntar, não. Por que tu acha que eu vou ligar para alguém para perguntar se tá silêncio? Só deixa e acabou. Tá tudo certo. E aí eu acabei caindo nesse mundo de PC, porque eu fui ajudar um amigo que estava na época fazendo um cursinho, e na época ele que começou a me falar algumas dicas do curso, eu falei, gente, isso não tá fazendo muito sentido, mas enfim, eu até então não era ninguém, né? No mundo PC, eu falei, tá, deixa ele fazer do jeito dele, eu vou criar aqui o meu. E aí eu comecei a passar para ele essas coisas que eu tinha criado, e aí ele começou a fazer, foi para a prova, ele passou. Depois de 2 provas que ele não tinha conseguido, ele passou. Aí me indicou para mais um amigo, eu fui lá e dei aula para esse amigo, o menino passou. Aí a gente começou, tá funcionando a técnica ou você já tem um nível de inglês de bom, né? E isso foi crescendo, foi fazendo um boom. Eu virei advogada aqui, eu virei residente, né? Por conta da minha requalificação como advogada. Só que, de repente, o mundo do PT me sugou. E eu hoje trabalho como agente de imigração, não trabalho mais advogando, na época eu estava advogando como advogada criminal, né? Não trabalho mais nessa área, então eu estou com um pouquinho de agente de imigração aqui para a Austrália e o meu curso do MCT, né? Então a Michelle veio para cá com um plano e do outro lado. E esse que é o mágico, né? Porque é a transformação, né, Michelle? E quando a gente é transformada, a gente de fato descobre um método próprio para poder passar para outras pessoas. Isso é maravilhoso. E foi onde eu realmente, quando eu esbarrei com você, assim, com o seu site, foi onde eu achei muito bacana. Eu consegui ver essa transformação. Eu falei, não, tem que indicar, tem que pedir para ela dar umas dicas aqui para a gente, pelo amor de Deus. Porque é isso, né? Eu me vi assim, tendo um prazer em ensinar e passar aquilo para as pessoas que eu nunca tinha tido antes. Então, eu sempre me imaginei assim, quando eu, sei lá, tiver uma profissão, assim, já tiver um tempo de trabalho, eu vou começar a dar aula sobre aquilo em faculdade de direito, né? Uau. Só que eu sempre gostei de dar aula, eu dei aula desde 13, 14 aninhos de idade, eu já dava aula particular. Então, só que assim, é engraçado, né? Que eu acho que a gente vir para fora, a gente também
abre um pouco assim a mente de vamos deixar as possibilidades acontecer e ver o que vai rolar, né? Então, eu me conectei muito com isso e é uma gratidão assim enorme poder fazer um grãozinho de parte do percurso das pessoas, porque eu sei o quão difícil é, tanto questão de prova, quanto questão de migração, né? Mas agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. O que não quer calar, né? Qual é o melhor? PTE ou IELTS? As duas provas servem para fim de imigração, tanto aqui na Austrália quanto na Nova Zelândia, como em alguns outros países. O PTE não é aceito para o Canadá ainda, o IELTS ele é. As duas provas são divididas em 4 bandas, né? Então você vai ser testado nas mesmas 4 categorias de speaking, writing, reading e listening, né? A pontuação é bem parecida, uma vai de 10 a 90, a outra pode ser um pouquinho mais, mas assim, as duas valem 2 anos, né? Então todas essas questões objetivas, elas não mudam muito. O que mais muda dessas questões objetivas, fazendo uma comparação, é que o IELTS já está muito tempo no mercado, então ele é muito mais conhecido. O PTE, ele é mais jovem, vamos dizer assim, né? E a outra grande diferença objetiva é que o IELTS ele é corrigido por humanos e o PTE ele é corrigido por um sistema, uma inteligência artificial que eles criaram que corrige toda a prova. Então você não interage com o humano fazendo a prova e não tem nenhum humano corrigindo a sua prova. A prova do IELTS, a parte do speaking, é você com uma pessoa, é você com um humano, né? E depois é um humano que vai corrigir. A parte de múltipla escolha é máquina, né? Mas a parte do writing, que é a sua redação, e a parte da sua fala, é esse ser humano que vai te dar a pontuação. Vamos falar um pouquinho mais do PTE, então. Eu acho que a grande vantagem do PTE em cima do IELTS é em relação a essa questão que eu te falei da correção com a inteligência artificial, né? Porque quando a gente tem uma inteligência artificial corrigindo, se mantém um padrão. Então, além de ser uma coisa de mais confiança, né? Porque quando você está conversando com uma pessoa, se você tem um sotaque, sei lá, de um estado tal ou de um país tal, e a pessoa não está familiarizada com aquele sotaque, ela tem mais dificuldade de entender se fosse uma outra pessoa que já tivesse morado naquele país, por exemplo. Então, eu acho que pode rolar esse prejuízo quando você vai para o IELTS, é um humano que vai estar ali né, olhando, te dando uma nota, acessem o que você está fazendo. Já com o PTE, não. Então, além de ser uma máquina que, assim, não temos experiências, né, para trazer aqui no nosso julgamento de como você está falando, tem alguns truquezinhos, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que fazem a gente conseguir uma nota maior. Lembrando que não é, Michelle tem um truque, vai todo mundo tirar 99 na prova. Não é isso. Não é isso, com os templates, com os jeitinhos de falar, de fazer, a gente consegue mostrar que tem um nível de inglês acima do que o que a gente realmente tem. Mas é isso, né? Então, as pessoas acham que, não, o PTE você vai lá, tem um truque, você tira 90. Não é assim, né? Você tem que ter um inglês também. Mas assim, só pra você entender, Bruna, que o PTE ele não é só inglês. Eu já dei aula para pessoas que falam inglês, que são inglesas, que só falam inglês. Inglês é a única língua que a pessoa fala e ela não conseguiu tirar 7,9 no PTE, né? Então, mostra que não é só saber o inglês. Tem uma coisinha da técnica aí que te ajuda a conseguir a nota. Tem muita estratégia por trás, né? E aí, Michelle, você falou em relação, né? A prova do PTE é mais jovem. E aqui na minha cidade está rolando muito disso, porque a única instituição da cidade aqui, ela começou no final do ano passado para cá, começou a aplicar o PTE lá. E eu lembro que na época meu marido até chegou a fazer um mocking test, depois você pode até falar um pouco melhor sobre isso. E aí, assim, o speaking da galera ficava zerado, porque o áudio não conectava. E aí, por fim, todo mundo vira especialista, né? Então, assim, ficava meu marido assim, não, você tem que nivelar o áudio antes, contando uma história. Aí o outro, não, você tem que falar seu nome, tem que falar hello, hello. Então, tipo assim, cada um dando pitaco, um monte de especialistas, sabe? Então, me conta um pouquinho mais em relação a isso, como é que nivela as coisas, como, sabe? Eu tô perdendo, me ajuda aí. Eu acho que o que mais acontece nesse mundo de PTE é o que eu falo muito para os meus alunos do ACE em PTE, né? É que todo mundo que fica nessa batalha aí de querer pegar dica de internet, de pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali,
começa a cair muito nessa história de mito, né? Então, já escutei o mito de que você precisa botar o seu microfone no nariz, já escutei o mito de que o microfone tem que estar no queixo, já escutei o mito de que você tem que... Como é que era o outro? O microfone tem que estar aberto, apontando para a tela. Já escutei o mito que se você aperta o backspace na prova, você perde ponto. Então, eu acho que o pessoal que não está conseguindo entender como a prova funciona, não está conseguindo passar, começa a ficar frustrado, e aí ou começa a criar esses mitos, ou começa a pegar qualquer coisinha que lê na internet e agarrar que foi aquilo que fez ele não passar, né? Essa é a primeira parte, né? Tem muito mais. Olha, o bate-papo aí durou 1 hora. E aí, claro que eu dividi um pouquinho em partes para não ficar cansativo para vocês. E ó, na parte 2 desse bate-papo, a Michelle vai nos contar como que funciona a pontuação das questões do PTE. Ela vai também contar os tipos, né, de teste, tipos de microfone. Então, assim, já se inscreve no canal se esse assunto te interessa, que vem muita coisa boa por aí. Foi um bate-papo de 1 hora, né, gente? Então acho que vai rolar umas 3 partes aí desse assunto. Deixa aqui seu comentário. Se você tem alguma dúvida, a Michelle tá super à disposição para poder, assim, atender todo mundo. E é isso. Beijo, gente. Obrigada!